Esse Bayern que você fala aí perdeu pro rebaixado Boca no campeonato alemão. Taca. No gol, Ronaldão. Eita. Rossi e Neuer. Eu nunca imaginei que eu faria isso, mas momento. O Rossi tá muito bem, o Neuer tá... Não, o Neuer tá voltando, não. Salve, salve, nação, saudações rubro-negras. Está iniciando mais um vídeo no canal Mesa 81, o espaço onde o Flamengo é debatido com amor e sinceridade à camisa. Estou trazendo para vocês um corte do jogo aberto. Vamos ver o que a imprensa paulista anda falando do nosso Mengão após a derrota para o Bayern. Se inscreva no canal, deixe um like, deixe um comentário. Dessa forma vocês vão estar ajudando muito o nosso crescimento, a nossa caminhada aqui no YouTube. Dito isso, bora pro vídeo sem enrolação. Vamos ver o que a imprensa paulista anda falando do Mengão após a derrota que a gente teve. Pra você, aquele bom dia. Esse Bayern que você fala aí perdeu pro rebaixado Boca no campeonato alemão. Taca. No gol, Ronaldão. Eita. Rossi e Neuer. Eu nunca imaginei que eu faria isso, mas momento. O Rossi tá muito bem, o Neuer tá... Não, o Neuer tá voltando, não. Esse cara é meio louco. Rossi. Sacanagem, pô, sacanagem. Mas Pedro versus Harry Kane. Nossa. Cara que mais fede título e gols em partidas decisivas. Harry Kane, como que pode ser melhor que o Pedro? Pedro empatou com o Celtic lá da Escócia, que ninguém assiste futebol. Eu vou de Pedro. Porque o Harry Kane é fruto da mídia. O cara caneludo, viu, velho? É Pedro. Vamos ver se já temos esse resultado. 7-5 para o Flamengo. Foi gol do Pedro, 2 para o Flamengo e 1 para o Bayern. 2-0 Flamengo. Cicinho. Perdeu pro rebaixado vocês no são campeonato clubistas. alemão. 3-2 Flamengo. Agora vai começar a sentar no colinho do tio Capela. E continua acreditando que nenhum brasileiro vai longe. Então, a partir do mata-mata, todo mundo sentando no colinho do tio Capela. É o meu Mengão, que destrói seja quem for, bem europeu. Pode vir, não tem caô. Empatou com o Celtic lá da Escócia, que ninguém assiste futebol. Sacanagem, Eu tenho pô. medo de você. Gente, claro que a torcida, a vontade de ver um brasileiro superando um gigante europeu era muito grande. E principalmente porque o Flamengo fez isso nesta competição. Ganhou do Chelsea por 3-1. Isso deu uma vitaminada, uma esperança, saiu perdendo no erro individual do Wesley. Depois fez 3-1. Já vinha mostrando condições, e aí o prêmio por ficar em primeiro lugar no grupo foi enfrentar o Bayern de Munique, que falhou diante do Benfica, e aí na hora do mata, porque não é mata-mata, não é laica, é um jogo só, eles foram cirúrgicos, mostraram pressão alta para marcar, encurralaram o Flamengo, fizeram 2-0 com 10 minutos. Quando se complicaram em pouquíssimos momentos, resolveram rapidamente. Goretzka foi lá, fez gol, depois o Harry Kane. E eles foram superiores no jogo. Então, é uma realidade ruim para o futebol brasileiro, mas tem que entender que do outro lado apareceu um time muito forte. Fizeram o que o brasileiro não faz, né? Chutar gol. Nós não chutamos a gol. Mudou o discurso. Não chutamos a gol. O Flamengo entendeu? deu Não, azar. o Flamengo, eu vou falar pra você, os 2 primeiros gols, cara, é de pura má sorte. Aí o chute má do Gerson. sorte. Eu falei má aqui sorte em colapso pura. psicológico Cara, e técnico. Aconteceu isso em 10 minutos. O Arrascaeta perde a bola pro Upamecano, absurdo. é má sorte. O Arrascaeta lento no jogo, perde a bola pro Upamecano. Não, o primeiro gol, um gol contra, então foi normal, gol contra. O segundo gol, a bola Só quero desvia. deixar bem claro aqui. Quem tava na mão do Rossi, a bola desvia. Atenção, neste programa e nas redes sociais está tudo certo também. Você tá com a bunda na janela, você tá à disposição de um monte de coisa. Ah, pra você minha que não, você. só sua O negócio é o seguinte. Eu fui Só chamado... sua tua, meu Vem filho. cá, é isso aí. E nem tu, que inclusive nem tua é, né? Capela, lá ele. Atenção, eu fui chamado de vira-lata, de caramelo. Mas é. Eu fui chamado de um monte de coisa aqui. E o que aconteceu? O brilhante Felipe Luiz, ontem na entrevista coletiva, depois da derrota, ele reconheceu tudo aquilo que eu venho falando aqui há meses.
que nós não estamos nem próximo do mesmo patamar do futebol mas ele não europeu. poderia falar isso aí Estamos antes do muito jogo, próximos. com todo respeito, independentemente do que ele pensa. Vamos perder. Isso é discurso para depois da partida, depois do 4-2. Então temos alguns engenheiros de obra pronta, porque agora o Ulisses já começou a mudar o discurso também. Eu não acho que existe essa distância. O Felipe Luiz falou isso, gente. Vocês vão brigar com um cara que tava... Vocês acham que no jogo, no jogo não teve distância? No jogo eu só quero comparar o jogo. No jogo teve distância pelos erros individuais de alguns jogadores do Flamengo. Ele não falou isso. Ele não vai fazer isso. Ele falou que o Bayern fez que o Flamengo errasse, não que o Flamengo tenha errado. O Bayern exigiu o erro, forçou o erro do Flamengo. Subiu marcação. E falou que o Flamengo e os clubes brasileiros estão muito distantes da Europa. Não, muito distante ele não falou. Não falou, não. Distante não. Há uma distância, mas não. Você concordou comigo. E vocês vão ter que me engolir e sentar aqui. Você tá pondo palavras da boca dele. O Pelani ficou maluco. Copa do Mundo, este programa vai pegar fogo. Esgara pro YouTube se fosse na Libertadores. Calma. Foi o meu! Ué, né? Muito bem! Quero falar mais dessa partida, esse 4-2 do Bayern no Flamengo. Na minha opinião, os primeiros 10 minutos eles definiram não apenas o placar, mas definiram a estratégia no jogo, o Everton. E o Flamengo começa derrotado. Geralmente você sai empatando, mas o Flamengo já toma 2 gols em 10 minutos. E depois o Bayern foi controlando como ele quis. Foi imprimindo a dinâmica de atacar, segurar, se poupar. E os jogadores tiveram câimbras, os jogadores alemães levaram muito a sério o jogo. Cara, foi 2 gols com 2 erros. Não só os 2 gols, foram 3 gols. Se a gente for colocar na ponta do lápis mesmo, foram 3 gols a partir de 3 erros. Isso já foi dito 1 milhão de vezes aí na internet, não só por mim, mas por todos. Infelizmente, o que aconteceu. Como o Felipe Luiz mesmo falou, volta a repetir, falou que o Bayern foi um time que forçou o erro. Ele forçou o Flamengo a errar. E o Bayern, que estava concentrado melhor no jogo, soube aproveitar os erros. Foi igual já falaram também 1 milhão de vezes aí. É jogo de erro zero. Entendeu? Perde o time que erra mais. O time que está mais concentrado, melhor na partida, com certeza ia aproveitar essa chance aí, o erro do adversário, e converter em gol. Foi o que aconteceu. Não tem disse-me-disse, não tem desculpa, não tem nada. Levaram muito a sério, fisicamente é uma Amazônia de distância, tecnicamente é uma Amazônia de distância. E isto posto, não dá para chegar lá, Renata, na minha modestíssima opinião, eu não quero ter razão, só quero ser feliz. Não dá para encarar. Você tem que ter uma estratégia, como para mim o Botafogo adotou contra o PSG, que era a única maneira de ganhar dos caras. E o Flamengo não, o Flamengo manteve o jogo. Então, quando ganha do Chelsea, nossa, o Flamengo, o Felipe Luiz, o elenco, nós somos foda e tal. Aí, quando perde ontem, aí o Felipe Luiz chega na coletiva e diz, não, perdemos porque eles foram melhores. Mas é muito simples, velho. Mas e a vitória para cima do Chelsea aí, enaltecemos, discutimos, falamos, será que a distância não é tanto, não é tudo isso, e etc e tal. Ontem, diante da realidade, ele manteve a estratégia de jogo dele. Acabei de falar do Abel. Se precisar jogar para cima, ele joga como foi contra o Botafogo. Se precisar jogar de forma reativa, ele joga. Ele tem as cartas para ele jogando na mesa. O Felipe Luiz chegou lá, não, dá para ir. E foi encarar, sair jogando, bonitinho e tal, e tomou uma piaba. E se forçassem, fariam 5, 6. Então, contra um adversário como é o Bayern, poderosíssimo, não dá para você querer dar showzinho. Então o Flamengo pagou um pouco pela arrogância e, desculpa, a coletiva do Felipe Luiz dizendo, não, perdemos porque eles são muito melhores. Ele não mentiu. Cara, a arrogância. O Flamengo pagou por... Não tô entendendo. Que arrogância é essa que o Everton tá falando que teve aí? Não teve arrogância. Não teve. Isso daí que tá tentando colocar na mesa aí não existe. Só que fica cômodo ele não ter explicado porque ele não tentou uma estratégia diferente, né? Não que fosse dar certo, mas seria a única alternativa de segurar os caras, Renato. O time dos caras é muito bom.
Everton, que jogo esse. O Filipe Luiz, eu tenho certeza, Edu, vai pensar nisso 200 milhões de vezes. Por quê? Era um jogo importante, ele vinha crescendo junto com o Flamengo. A primeira fase foi bem elogiada por causa do Chelsea, que agora é adversário do Palmeiras. Mas aí, na hora da tática, o Kompany também não é um cara experiente, é jovem ainda como treinador e levou a melhor na qualidade, na técnica, na disciplina tática. Os alemães sobraram. Renata, mas também não podemos também falar que agora é péssimo, né? A gente tem que ter um equilíbrio, né? Saber que é o momento do Bayern. A gente entende com relação aos jogadores o que tem o Kompany em mãos do que o Filipe Luiz. Então, eu vejo ainda o Filipe ainda um treinador que é um futuro brilhante pela frente, por mais que perdeu agora. Vai ser uma experiência muito boa para ele, para o futuro. E eu entendo que dentro do campo, os jogadores, de repente, sentiram aquela pressão de jogar contra um time bom. Então, é isso que a gente tem que entender também. A gente tem que ressaltar o que aconteceu de bom também. Eu vejo que jogadores não conseguiram produzir o que a gente imaginava. E o Bayern foi superior, que o Harry Kane joga. Não. E aí os caras falam que ainda foi produzido, que, pô, azarado. O Ronaldo que falou. Azarado, não quero nem falar sobre isso, entendeu? Produto da mídia. O cara é caneludo, o cara, pô, não ganha título, mas, pô, o que o cara joga é brincadeira. Ô, Edu, não pode ser uma boa palavra pra definir o Flamengo azar, cara. Porque o Flamengo na fase de grupo... Não, o que eu vou dizer? De pegar o Bayern já nas oitavas. Cara, o Flamengo na fase de grupo... Se pegasse o Benfica, provavelmente dava um jogo bom. O melhor brasileiro, os dois primeiros gols números, né? O Flamengo tomou, gente. Do Flamengo. Aí pega o Bayern, eu até imagino que a estratégia fosse outro pulgar fazer gol contra de cara. E ainda sai machucado, né? Pode ser uma lesão séria. Voltamos. Nele no YouTube do Jogo Aberto, agora Filipe Luiz. Dessa forma que nós jogamos, é a forma que nos aproximou mais de poder vencer esse jogo contra um verdadeiro colosso. Um time espetacular, um time que tem todos os méritos e os merecimentos de ter passado de fase. É um time incrível, que foi superior, é superior, e nós temos que reconhecer essa superioridade do adversário. Fizeram méritos para passar e desejar muita sorte para o Bayern no decorrer dessa competição. Mérito do adversário que te leva a cometer erros. Se você tenta sair jogando, eles te pressionam de uma forma sufocante e difícil de você quebrar essa pressão inicial deles. E algumas vezes conseguimos sair, outras não. Outras eles roubaram a bola e acabaram criando jogadas e, por exemplo, o escanteio que gerou o primeiro gol. Outras vezes que se você escolhe por uma saída longa, onde os jogadores também têm a possibilidade de os mecanismos para usar essa saída longa, eles também têm qualidade defensiva, os duelos são ganhadores de duelos, são jogadores fortes, rápidos e por algum motivo estão no Bayern de Munique. Então, é um adversário que ele te leva a cometer erros independentemente da forma que você jogue. Vimos o Benfica, por exemplo, vencer o Bayern, mas o Bayern teve muito volume, teve muita chance de gol e teve totalmente o controle e domínio do jogo, né? Então, como eu falei para a tua companheira aqui, que dessa forma eu acredito que mesmo errando, estaríamos mais próximos de conseguir um feito difícil, né? Que era conseguir uma vitória contra um time tão qualificado como esse. E tivemos nossas chances, realmente tivemos, mas infelizmente eles foram superiores a nós. Não conseguimos sair, né, da maneira que gostaríamos sair. O começo do jogo, o gol de escanteio, claro que nos deixa um pouco mais... com essa confiança um pouco abalada no começo, mas emocionalmente o time estava forte e eu acredito que os jogadores fizeram um grande jogo. Não tenho nada para dizer sobre quantos erros. Cicinho, qual foi o grande pecado do Flamengo? Foi o começo de jogo mesmo? Renato, foi o começo de jogo. Talvez na verdade, essa entrevista do Filipe Luiz, se você for analisar, é muito esclarecedora. Se mata-mata tivesse um segundo jogo, talvez o comportamento do Flamengo seria outro. Porque o Flamengo, ele não mudou o estilo de jogo dele, tentou sair jogando e foi onde sofreu a pressão e foi surpreendido por uma equipe que é treinada para isso. Eles são acostumados com isso, os europeus. Talvez numa segunda partida, o Flamengo já jogaria a bola para longe da sua área e tentaria um abafa de outra maneira, se livraria daquela pressão que sofreu. Então, jogo de mata é isso. E a equipe do Bayern, com a qualidade que tem, não deu nenhum espaço para o Flamengo, surpreendeu o Flamengo e foi merecedor da vitória. Olha, o Flamengo foi muito elogiado por vencer o Chelsea, mas o Botafogo mais ainda por ser o PSG. Foi um jogo em que só a defesa atuou muito, segurou o time francês e aí fez 1-0.
Então, hoje, para um sul-americano vencer um europeu desse, um gigante, tem que ser uma estratégia mais defensiva. Infelizmente, está provado. Só que o Flamengo tem esse DNA de ir para cima, de sufocar adversários. E aí foi o contraveneno, porque o Bayern fez a mesma coisa desde o princípio com o Flamengo. E aí não teve jeito. Marcação alta, recuperando bola, fazendo gol, faz 1 e 2. E aí depois ficou... Cara, sabe o que ia acontecer se o Filipe Luiz coloca o time do Flamengo... Isso na minha opinião, deixando bem claro. Se o Filipe Luiz coloca o time do Flamengo retrancado, retranqueiro, fechado, todo mundo recuado, essa coisa de doido igual eles estão falando aí, podia acontecer. Do Flamengo perdesse o jogo retrancado, todo mundo lá atrás, jogando apenas por um contra-ataque, ou uma bola rifada lá para frente, sobrasse para alguém e saísse gol. Se acontecesse e o Flamengo ganhasse, o pessoal ia criticar que o Flamengo não foi o Flamengo e jogou todo mundo retrancado e só ganhou por causa dessa bola. Ou se acontecesse do Flamengo perder, o pessoal retrancado, a crítica ia ser pior ainda, porque o Flamengo não jogou da maneira que ele joga. Essa não é a identidade do Flamengo. O que aconteceu? O Filipe Luiz retrancou o time. Ia ser 1000 possibilidades, 1000 desculpas, 1000 isso, 1000 aquilo, só por causa que o Flamengo teria jogado retrancado e ia ter perdido. Entendeu? Isso era uma ou duas. Ou o Flamengo jogava retrancado, do jeito que estão falando aí, jogava retrancado e ganhasse, como o Botafogo ganhou do PSG, um contra-ataque, ou poderia ter acontecido do Flamengo jogar retrancado e também perder, e aí as críticas iam ser muito pior, na minha opinião. Pelo menos o Filipe Luiz manteve a identidade do time. O Flamengo jogou do jeito que é, Flamengo pra frente, Flamengo atacando, Flamengo pressionando, mas a gente perdeu. Tomamos gols por erros da equipe, mas a gente perdeu de uma forma digna, na minha opinião. Foi um 4-2. Ah, mas se o Bahia apertasse, faria 6, 7, 8. Mas não foi isso que aconteceu. Toda vez que a gente chegou próximo de empatar, as duas vezes que a gente chegou próximo de empatar na partida, a equipe ia lá e dava um vacilo. Ou aconteceu um erro. Aconteceu o erro do Luiz Araújo 2 vezes, 2 gols. Harry Kane marcou 2 vezes por erro da equipe, erro do jogo. Então, a minha opinião é essa. Para mim, o Flamengo está de parabéns, Filipe Luiz de parabéns, sem o que falar. Não tem o que inventar se o Flamengo fizesse isso ou fizesse aquilo. Diminuir um pouquinho o ritmo. Então o Flamengo vai levar isso como lição para a temporada, tem tudo para ir muito bem. Tomara que na Libertadores não, né? No resto tudo ótimo, tudo certo. E é isso aí, galera. Esse foi o nosso corte do Jogo Aberto. Essa foi a opinião da imprensa paulista, da imprensa do Jogo Aberto. Deixa aí no comentário o que vocês acham. Se o Flamengo teria que ter jogado realmente retrancado, ido para o jogo com a intenção de um contra-ataque, uma bola rifada para frente, alguma coisa do tipo. Ou se o Flamengo fez bem em ter mantido a identidade, ter jogado do jeito que joga, indo para cima, pressionando, tentando se impor no jogo, mesmo que não tenha acontecido na maior parte do jogo. Porque, na minha opinião, novamente, teve, como se diz, foi um jogo com vários jogos dentro. Então, teve hora, na maior parte do tempo, o Bayern, sim, tomou conta da partida, se impôs no jogo, mas teve horas que o Flamengo também fez isso. Tomou conta, pressionou, tentou se impor no jogo, mas infelizmente foram, igual eu já falei, foram os erros que custou caro. Os primeiros 9 minutos que saíram os 2 gols, o Flamengo não estava em campo, o Flamengo estava desligado. Se considerem inscrever no canal, deixar uma curtida, dessa forma vocês vão estar ajudando muito a nossa caminhada aqui no YouTube. Fiquem com Deus, até a próxima, fui!